Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que moveu homens a falarem da parte do Senhor para nós. Obrigado porque eles registraram essas palavras e pedimos, Senhor, que esse mesmo Espírito ilumine as nossas mentes, aqueça os nossos corações com a Tua Santa Palavra, nos faça entender o Teu maravilhoso livro, em nome de Jesus. Amém. Você gosta da luz? Difícil alguém não gostar de luz, né? As luzes, elas mexem com a gente. Elas dão alegria, uma esperança para a gente, só pelo fato de elas estarem ali brilhando. Natal está chegando aí, eu já vi gente montando árvore de Natal. Já preparou suas luzinhas? Muito legal essa época do ano. Demais ver a cidade iluminada, piscando, a gente fica mais leve, a gente fica mais alegre. Tem gente até que fica menos rabugenta, por incrível que pareça, só por causa das luzes de Natal. O ânimo da gente é transformado com aquelas luzinhas. Mas a alegria e esperança mesmo você tem quando não tinha luz e passa a ter luz. Pergunta aí os mais velhos, alguns deles vão te contar a história da cidade deles, quando veio o pessoal da companhia de energia e ligou o primeiro poste. Foi uma festa, foi um acontecimento, um poste. Hoje em dia a gente nem olha para os postes, porque a gente já tem há muito tempo. Mas quem não tinha e passou a ter, aí valorizou. Uma festa. Finalmente a luz. Eu experimentei alguma coisa parecida quando eu fui numa caverna, uma vez na Chapada Diamantina, lá na Bahia. Na época eu era estudante de geologia e eu fui com a minha turma conhecer uma das cavernas, das muitas que tem na região, e a gente foi explorar a caverna, digamos assim. A caverna era gigante, dava para ir alguns quilômetros adentro, pelo menos uns 3 quilômetros. Mas a gente nem foi tanto porque não precisava. O que a gente queria ver era aqueles estalactites e estalagmites. São aquelas colunas que vêm caindo do teto ou então subindo do chão. Aquela coisa linda, né? Decoração da caverna. Só que para você ver qualquer coisa dentro de uma caverna, você tem que ter luz. Você precisa de luz. Imagina só, a sensação de estar debaixo da terra, gente, não é agradável. E tinha umas partes que a gente tinha que passar e quem tinha claustrofobia estava lascado, porque era apertado. E você pensa, olha, aqui em cima tem um monte de terra. Se cair já era. Mas para piorar a situação, é escuro para dedéu. É muito escuro. Então, a gente tinha que ter lanternas. Quem ficava longe da lanterna começava a se sentir mal. Quem tinha lanterna estava ok. Botava a sua lanterna. Tinha alguns colegas meus que levaram aquelas lanternas de farol, sabe? Beleza, mas quem não tinha lanterna, fica perto de quem tem lanterna, ou você vai se sentir mal. Não foi uma sensação boa. Porque só de você estar num lugar fechado, escuro, úmido, dá aquela sensação de insegurança terrível para você. Tanto é que mesmo a gente usando lanternas o passeio inteiro, uma hora o guia falou assim, vamos ter uma experiência agora. Vamos todo mundo apagar as lanternas. Gente, foi uma das poucas experiências da vida que foram aterrorizantes para mim. Vamos apagar a lanterna. Eu experimentei o que é ficar no escuro de verdade. Porque a gente fica, estou no escuro aqui. Não, está não. Escuro de verdade, um escuro palpável. Uma insegurança terrível. Depois que acendeu todo mundo, você ouvia, né?
É terrível, o escuro é terrível, então a sensação de ter, opa, luz. E tanto é que mesmo depois de a gente ter usado lanterna o passeio inteiro, na hora que a gente voltou para a boca da caverna, todo mundo que chegava na boca da caverna e que via o sol ali na frente dava aquele suspiro. Ufa, ufa o sol, ufa, olha o sol, estamos salvos. Queridos, Pedro vai descrever algo semelhante aqui na nossa vida. Pedro sabe que a gente vive num lugar escuro, um lugar que é mais escuro e mais inseguro do que uma caverna. E por isso ele deixou nesse trecho da palavra de Deus uma instrução do que nós temos que fazer nesse lugar escuro. Como nós devemos viver nesse lugar escuro até que a gente encontre a grande luz no fim. É isso que nós vamos ver hoje. Em resumo, nós veremos que nós devemos atentar para as profecias da Escritura, enquanto nós aguardamos o dia em que veremos a glória de Jesus. Nós vamos ver isso em 2 pontos. O primeiro deles é que nós devemos atentar para as profecias da Escritura até que Cristo venha. Pedro está escrevendo as suas últimas palavras aqui para os irmãos da dispersão antes dele morrer. O dia dele deixar o seu tabernáculo já estava chegando. E Pedro queria que os irmãos eles se firmassem nas palavras do Evangelho, para que eles continuassem a crescer na fé, para que eles continuassem a crescer no conhecimento de Jesus, para que eles continuassem a crescer na piedade e se parecer com Jesus, enquanto eles esperavam o dia deles se encontrarem também. Pedro estava falando para eles, olha, agora é a minha vez, mas a vez de vocês vai chegar. Enquanto não chega, continua firme, fica firme. E para isso, Pedro ele primeiro lembrou os irmãos de uma verdade preciosa para todos nós crentes. Há um reino de glória esperando cada um de nós. Jesus está lá no seu reino de glória esperando cada um de nós. Há uma recompensa para todos aqueles que creem, não só de entrar no reino, mas de receber todas as bênçãos do reino de Cristo. Depois ele diz que ele mesmo já tinha visto parte dessa glória, quando Jesus brilhou para ele no Monte Santo, para ele, para Tiago, para João. Eles viram, não era historinha de criança, era verdade mesmo. O pai mesmo falou, olha, esse é meu filho, em quem eu tenho prazer. E agora ele diz, olha, eu já vi, mas vocês vão ver um dia também. Vocês vão ver um dia. Mas enquanto esse dia não chega, o que vocês têm que fazer? O que vocês têm, para onde vocês têm que olhar, enquanto vocês não podem olhar diretamente a glória? Para a palavra. Sobre isso que ele vai falar hoje. Acompanha comigo o verso 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Pedro diz, nós vimos o cumprimento da profecia em Jesus, nós vimos, Moisés estava lá, Elias estava lá, aquele homem começou a brilhar, e o pai disse, esse é meu filho amado, o enviado, o Messias, aquele que eu prometi. Nós vimos isso. As profecias da Escritura, Pedro está dizendo, elas se cumpriram em Jesus. Claro, ele estava falando do Antigo Testamento ainda, a Escritura que estava completa naquela época. Tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento, que Jesus seria, que Jesus faria, foi confirmado por nós. Nós vimos com os nossos próprios olhos. E claro, Pedro não estava querendo dizer que a Escritura precisava ser confirmada por eles, para se mostrar verdadeira, não. Os judeus, eles criam nas profecias, em todas as profecias, mesmo quando elas ainda não tinham acontecido. Mas se antes eles já criam que era verdade, agora eles confirmaram com os próprios olhos que era verdade mesmo. O que estava predito nas palavras do Antigo Testamento era verdade. Jesus é o Messias prometido, de que tanto falava a Escritura. O próprio Pedro, se você parar para pensar, em Atos 2, o primeiro sermão de Pedro público, ele vai falar justamente disso. Quando o Espírito Santo desce, toma aqueles homens e fala, estão bêbados? Não. Não estamos bêbados. Deixa eu explicar o que aconteceu aqui. Hoje se cumpriram
as palavras do profeta Joel. Que o Senhor disse que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Pedro continua, isso só foi possível porque Jesus, o Nazareno, o varão aprovado por Deus, vocês viram sinais, milagres. Ele morreu crucificado por vocês. Mas ele ressurgiu ao terceiro dia, como foi predito pelo próprio Deus, como foi escolhido pelo próprio Deus. E Pedro diz naquele sermão, ele é o Messias, ele é o filho de Davi, ele é aquele que nós esperávamos. Ele é o prometido. Ele foi que mandou o Espírito para nós, depois de ressurgir, depois de subir aos céus. Por isso ele diz no final, arrependam-se, creiam em Jesus, para que vocês sejam perdoados dos seus pecados, e para que vocês recebam o Espírito Santo também. Pedro sabia, queridos, que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Todas as profecias se cumpriram em Jesus. Ele é o descendente da mulher que foi prometido lá em Gênesis 3,15, na queda, para Adão e para Eva. Ele é o profeta superior de que Moisés tanto falava, que Moisés tanto esperava, lá em Deuteronômio 18:18. Ele é a maravilhosa luz que apareceu à vista daqueles que andavam em trevas, como diz Isaías, capítulo 9, verso 2. Outros profetas falam sobre isso. Como diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 1:20, nele, em Jesus, está o sim e o amém, para tantas quantas forem as promessas de Deus. Tudo é sobre ele. É por isso, queridos, que é muito, mas muito estranho, quando os crentes de hoje em dia, eles não gostam, fazem pouco caso do Antigo Testamento. Não gosto muito do Antigo Testamento, não. Muito pesado. Muito maçante. Eu prefiro o Deus Paz e Amor do Novo. Não, gente. Não é assim que funciona. E tem gente que faz pior, diz ainda que o Antigo Testamento não serve para a gente, que é cristão, só serve para judeu. Não. Olha o que o Senhor mesmo diz na sua palavra aqui por meio de Pedro. A palavra profética do Antigo Testamento é sobre Jesus. Ele é o cumprimento daquela palavra profética. Tenha sempre isso em mente quando você for ler a palavra de Deus. Tenha sempre em mente quando você for ler o Antigo Testamento, isso vai fazer você amar o Antigo Testamento tanto quanto você ama o Novo Testamento. Esse livro todo é sobre Jesus. Todo. Até porque isso é crucial na vida do crente. Veja o que Pedro diz, ele diz, a palavra profética foi confirmada e vocês fazem bem em atendê-la. Esse atender é voltar a mente, prestar atenção mesmo, de fato. Que Pedro está dizendo, olha, já que toda a palavra profética foi confirmada, foi cumprida em Jesus, vocês têm que prestar atenção nela para vocês verem Jesus. Vocês não querem ver Jesus? Então olhem para a palavra. Olhem para a palavra profética. Ele está lá. Veja a comparação que ele faz aqui. Olhem, ele diz, vocês têm que atendê-la como vocês fariam uma candeia no lugar escuro, no lugar tenebroso. Naquele tempo não tinha poste. Naquele tempo não tinha luz. Naquele tempo, quando eles estavam no lugar escuro, eles tinham que fazer, pegar uma candeia e acender. Uma tocha, alguma coisa assim. Colocar, para eles poderem ver. E Pedro chama o lugar não só de escuro, ele chama de tenebroso. Tenebroso. Tenebroso, a ideia não é só de estar escuro, não, é de ser sujo, sombrio, fúnebre. Acho que foi isso que eu senti na caverna. Um lugar tenebroso. Sabe aquela sensação de que tem um bicho ali em volta de você? Apagou, fala, cara, agora o bicho vem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Era essa sensação. Uma sensação de, gente, não dá para viver aqui. Não dá. Esse lugar não dá para viver. E Pedro diz, olha, é num lugar desse que vocês estão. Um lugar escuro assim. Por isso vocês atentem para onde está a luz. Olhem para a candeia da palavra. O interessante é que a gente usa uma candeia não para ficar olhando para ela. A gente usa uma candeia para iluminar o que está ao nosso redor. Para ver as coisas ao nosso redor. Para enxergar a realidade de uma maneira clara.
e para ver por onde a gente pode andar. E o melhor, nós usamos a candeia só quando está de noite. Porque quando o dia amanhece, você não precisa mais de luz artificial. Você já tem a luz do sol. É por isso que Pedro diz, vocês fazem bem atender. Vocês fazem bem atentar para essa candeia até que o dia clareie. E até que a estrela da alva nasça em vosso coração. E esse clarear, no original, dá uma ideia de uma luz que atravessa e rompe as trevas. E a expressão estrela da alva é a palavra grega fósforos. Fósforos. Literalmente significa aquele que traz a luz. Aquele que traz a luz. E eu te pergunto, quem é aquele que traz a luz? Quem é aquele que vai romper definitivamente as trevas nesse mundo um dia? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O profeta mercenário Balaão teve que admitir em Números 24:17, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe. Depois o apóstolo João, no primeiro capítulo do seu evangelho, versos 4 e 5, ele diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E para não deixar dúvida de quem era mesmo, o próprio Jesus diz em Apocalipse 22:16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar dessas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. É Ele. Jesus é a estrela da alva, a estrela da manhã que vai nascer um dia. As trevas não vão continuar para sempre. Um dia, Jesus vai voltar. É sobre isso que Pedro está falando. E quando Ele aparecer, todos verão a luz da glória do Senhor. E o dia finalmente vai clarear para nunca mais ficar escuro. Mas você percebeu um detalhe do que Pedro fala? Ele diz, a estrela da alva nascer, no finalzinho, em vosso coração. Ué, mas Jesus já não nasceu no nosso coração? Jesus já não tinha nascido no coração daqueles irmãos? E quando Ele aparecer, Ele não vai nascer só no nosso coração, não vai ser só no nosso coração que Ele vai aparecer. Todo mundo vai ver, vai ser público. Então por que essa expressão em vosso coração aparece aí? Nascer em vosso coração. Os comentaristas trazem várias possíveis explicações para isso. Mas a melhor resposta parece estar na forma de como o idioma grego é escrito. No português a gente costuma ter uma ordem certa para as palavras. No grego não, no grego é uma bagunça. Você quer enfatizar alguma coisa, você bota na frente da frase. Então, as palavras elas podem ser construídas em várias ordens. Por isso, esse em vosso coração, na verdade, ele não está ligado ao verbo nascer. Ele está ligado ao verbo atender. Lá de cima. É como se Pedro tivesse feito um aposto no meio da frase. Ele olha, atendam como uma cadeia, em vosso coração. Outra forma de escrever isso para ficar mais fácil para o nosso português é, vocês fazem bem atendê-la em vosso coração, como uma candeia que brilha no lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da manhã nasça. O fato, queridos, é que Jesus voltará. A estrela da manhã vai nascer um dia. E todo olho verá a sua glória brilhando, mais do que o sol. Porque o mesmo que cumpriu todas as profecias aqui, é o que vai cumprir. Ele é o mesmo Senhor. Pergunto, você crê nisso? Você crê nisso? Se você crê, então você precisa atentar para a luz que Ele deixou para nos guiar até que esse dia chegue. Você precisa guardar as palavras do Senhor no seu coração. Você precisa guardar para ter esperança, para saber como viver, para enxergar esse mundo da forma correta, para achar a vida verdadeira nesse mundo tenebroso. Te pergunto, você tem feito isso? Você tem prestado atenção nas palavras do Senhor, por exemplo, pregadas aqui? Você tem passado a semana com a candeia da palavra na sua casa, acesa? Você tem olhado para o mundo ao seu redor com a luz das Escrituras?
Querido, querida, se você não tiver a luz da palavra dentro de você e diante de você, o que vai restar para você é a escuridão desse mundo. Esse mundo é escuro, é tenebroso, é sombrio, é fúnebre. Esse mundo tem cheiro de morte. Esse mundo tem o cheiro e a sensação do desespero, da morte daqueles que não conhecem a Deus. Porque é isso que nos resta sem a luz de Cristo, sem a luz da palavra. Mas nós podemos olhar para Cristo. Nós podemos olhar para Cristo aqui nesse livro. Olhar para as profecias que já foram cumpridas. Olhar para as profecias que ainda serão cumpridas e crer nelas. E ter esperança de que um dia o mundo vai clarear para sempre. Quando a glória de Jesus aparecer. Como é que a gente pode ter certeza disso? É o nosso segundo ponto. Nós podemos ter certeza disso porque as profecias são a palavra de Deus para nós. Vamos ler os versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro traz a razão aqui de por que a luz da Escritura deve nos guiar nesse mundo tenebroso. É porque ela não é um mero livro humano. Ele diz, atendam a palavra profética no coração de vocês, sabendo, antes de tudo, primeiramente, que nenhuma profecia provém de particular elucidação. Nenhuma parte sequer da Escritura, nenhuma profecia da Escritura foi colocada ali por interpretação humana. Olha, o homem pensou e... eu acho que é legal isso aí, vou escrever. A Bíblia, queridos, não é um compilado de escritos de homens sábios. A Bíblia não é um compilado de escritos de estudiosos que pensaram num bom jeito para a gente viver. A Bíblia não contém achismos. A Bíblia não contém preferências pessoais. Ela não contém meras impressões humanas de quem parece ser Deus, de como é que parece ter funcionado a história, de como é que o mundo funciona. Não. Isso é o que livros humanos fazem. Mas a Bíblia não é um mero livro humano. Se fosse, ela não teria autoridade nenhuma sobre nós. No máximo, ela seria mais uma das muitas fontes que nós temos de sabedoria. Consultei o que eu acho legal, sigo o que eu não acho, tudo bem. E você reuniria isso a todas as obras clássicas dos homens. Infelizmente, é isso que muitos, inclusive alguns que se dizem crentes, defendem. Eles acham que a Bíblia é um livro muito bom, sim. Olha, tem muitos ensinamentos preciosos, mas é um livro feito só por homens. Então, se é um livro só feito por homens, o que é que ele pode conter? Erros? Pensamentos antiquados? Coisas que são meramente culturais? Ele não traz todas as respostas que eu preciso para a minha vida. Se ele não vem de Deus, ele não traz as respostas que eu preciso, não. Mas veja que a própria Bíblia diz que não é isso que ela é. Olha o que o Espírito diz por meio de Pedro aqui no verso 21. Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Não foi. Não é vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Não há uma única exceção na palavra de Deus que tenha sido escrita por vontade humana. Gente, Moisés não criou a lei, não escreveu a lei para controlar o povo de Israel. Os profetas, eles não iam arriscar sua cabeça, Jeremias, Isaías, Ezequiel, eles não iam arriscar sua cabeça trazendo palavras de condenação no meio do povo, um povo inteiro, e você fala, vocês estão em pecado. Quem seria louco de fazer isso? Não é porque eles queriam, é porque Deus falava, vai. Senhor, mas eu sou um homem fraco. Vai. Eu estou mandando você ir, vai. Os apóstolos, eles também não saíram escrevendo cartas de evangelho só para convencer as pessoas de ideias legais que eles tiveram. Eles não eram eruditos.
Eles eram pescadores, alguns, homens simples, como eu e você. Eles não são, nenhum desses, nem os profetas, nem os apóstolos, eles são o autor primário da palavra de Deus. Veja o que o texto diz, a dupla autoria. Primeiro, homens separados por Deus falaram, sim. Não foi um êxtase, não foi um corpo sendo usado como marionete por Deus. Não foi uma psicografia, como muitos pensam. Não. Foram eles mesmos, conscientemente falando. Cada um usou o seu jeito de escrever, cada um usou suas características pessoais, cada um usou sua experiência de vida para registrar as palavras da Bíblia. Mas esses homens santos, eles falaram da parte de Deus. Foi da parte de Deus. E movidos pelo Espírito Santo. Deus foi o responsável por colocar as palavras na mente, na boca e na pena desses homens. Às vezes as palavras eram ditadas por Deus. Fala assim, escreve assim. E ele botava. Outras vezes os homens eram conduzidos pelo próprio Senhor, pela soberania dele, para registrar aquilo que o próprio Espírito Santo estava ministrando no coração deles. O fato é que o Espírito Santo do Senhor conduziu cada um desses homens que viveram em épocas diferentes, lugares diferentes, situações de vida diferentes, para fazerem um único livro coeso, sem erros, sem contradições. Um livro que não contém erros, que traz todas as verdades de Deus para nós. Essa é a palavra de Deus. Isso é o que nós chamamos de doutrina da inspiração da Escritura. O Espírito Santo moveu esses homens, primeiro os profetas no Antigo Testamento, depois os apóstolos no Novo, moveu esses homens a escreverem as palavras que o próprio Deus queria deixar para nós. O que isso significa de maneira prática para a gente? Significa que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, em absolutamente todos, mas todos os versículos, é a palavra de Deus para nós. Ela, a Bíblia, é a nossa única regra infalível de fé e de prática. Tudo aquilo que a gente precisa crer, tudo aquilo que a gente precisa fazer para vivermos para a glória de Deus, está aqui, na palavra de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, já que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela então é útil para o ensino acerca da verdade, toda ela é útil para nos repreender quando nós pecamos, para nos corrigir, mostrando a forma certa de viver, para nos educar na justiça de Cristo, para nos fazer viver na justiça de Cristo. Por isso, leia a Bíblia. Leia a Bíblia várias vezes. Ouça a Bíblia pregada todos os domingos. Estude, memorize, se dedique a conhecer e se relacionar com o Senhor por meio de ler e ouvir dessa fonte inesgotável que Ele deixou para nós. Isso aqui é fonte de esperança para nós, queridos. O Espírito Santo que escreveu essa palavra por meio de homens como nós, ele utiliza essa mesma palavra para que a gente seja santificado. Ele utiliza essa mesma palavra para que a gente seja mais sábio no nosso agir. Para que nós sejamos, como diz o apóstolo Paulo também, habilitados a fazer boas obras para a glória de Deus. Tá, pastor, mas e aqueles textos que são politicamente incorretos? Aqueles que a sociedade hoje em dia não gosta muito. São palavra de Deus, para nós e para eles também. Para eles também. Eles têm que guiar a nossa vida, não importa o que aconteça. Tá, mas e aqueles textos que eu não concordo? Que eu tenho dificuldade de entender? São palavra de Deus, verdade suprema para nós. Não lute contra os textos. Se submeta a Deus. Peça ajuda do Senhor. Fala, Senhor, está difícil de crer nisso aqui, tá? Me ajuda. Aumenta a minha fé. Me ajuda a crer. Eu creio que a tua palavra é verdade, então me ajuda a crer. Me ajuda a confiar nisso aqui que eu estou lendo. Me convença, Senhor, de cada um deles. E olha, Ele convence. Ele convence. O Espírito Santo convence. Você crê que a Bíblia inteira é a palavra de Deus? Então deixa a lanterna da palavra ligada o dia inteiro. Na sua mente, no seu coração. Não use a palavra só quando te for conveniente. Ah, eu prefiro ficar no escuro agora, então vou desligar. Não faça assim.
Busque na Bíblia a verdade, busque na palavra o consolo, busque a repreensão que você precisa também, busque o alimento diário para você perseverar na fé. Busque na Escritura aquele que é a própria palavra encarnada, o seu Salvador, o Senhor Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui diante de nós. Eu perguntei no início e pergunto de novo, você gosta da luz? Mas eu não estou falando de luz de Natal, não. Estou falando da luz. Daquele que disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus, você gosta de Jesus? Você ama Jesus? Talvez você ame mais as trevas do que a luz. Talvez você tenha medo de que a luz de Cristo mostre as suas trevas para você mesmo e para os outros. Se você não crê, um dia Ele vai mostrar. Só que quando Ele mostrar, as suas trevas já vai ser tarde demais. E você vai ser condenado a eternas trevas. Mas se você crer hoje, Ele vai transformar as suas trevas na luz dEle. Ele vai te levar também para o reino da luz. Por isso, creia. Se você ainda não creu, creia. Mas se você já, pela ação maravilhosa do nosso Salvador, já ama a luz, se você já crê, veja a palavra preciosa do Senhor para você. Enquanto você não vê a luz com seus próprios olhos, presta atenção na candeia que Ele deixou para nós. É um pouquinho daquilo que a gente vai ver. Tem muita coisa, mas só um pouquinho daquilo que a gente vai ver. Está aqui, presta atenção, creia na palavra de Deus. Viva guiado pela palavra de Deus. E espere confiante que um dia a luz, a estrela da manhã virá e a sua luz vai brilhar para todos nós. O dia vai clarear. Porque até tentaram apagar essa luz. Pregaram a luz numa cruz. E ela se apagou por 3 dias no coração da terra, numa caverna. Uma caverna muito mais tenebrosa do que a que eu fui. Mas Jesus Cristo, Ele ressurgiu em glória, uma glória ainda maior, e brilhou e brilha eternamente, aguardando um dia em que todos, absolutamente todos verão a sua luz. Um dia a luz do mundo virá, e nós a veremos face a face. Finalmente nós veremos o brilho incomparável que Pedro viu no Monte Santo, que ele e todos os que morreram em Cristo estão vendo agora. Nós vamos ver também. E o reluzir de Jesus vai ser tão intenso, mas tão intenso, que a palavra de Deus diz que a gente não vai precisar mais da luz do sol, nem da lua, porque a glória de Deus vai iluminar a cidade santa. Porque o Cordeiro de Deus será a sua lâmpada eterna. E naquele dia, aqueles que não creram se lamentarão profundamente por isso. Aqueles que não creram sofrerão eternamente pelos séculos dos séculos o calor da luz divina, o calor da ira divina. Mas todos aqueles que creram, que aguardavam pelo sol da justiça, vão olhar para o sol da justiça e suspirar aliviados e vão fazer uma festa que nunca antes foi vista na face da terra. Eu e você, queridos, nós vamos olhar e vamos dizer, ufa, ufa, olha o sol. Estamos salvos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela luz do mundo, por Cristo, o nosso Salvador, que brilha no céu hoje, que brilhará eternamente e que um dia virá para nos buscar. Senhor, enquanto nós não podemos ver essa luz com os nossos olhos físicos, ajuda a enxergar essa luz com os nossos olhos da fé. Ajuda-nos a olhar para a candeia da Tua Palavra e crer nela, Senhor, confiar nela, descansar nela, sabendo que o Senhor é fiel e promete, cumpre todas as Suas palavras, todas as Suas profecias. Ajuda-nos, Senhor,
Fortalece a tua igreja. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.